Volume 1. Capítulo 10. A mulher que chamavam de cachorro louco. Ouvi que meu amigo Doga havia se casado recentemente. O imperador do norte Doga, o gentil homem forte a quem eu devia minha vida. Para ser sincero, fiquei preocupado no começo. Um cara inocente como ele? Alguma tentadora sem coração deve tê-lo enganado. E, se assim fosse, caberia a mim salvá-lo. Decidi ver o que Ariel sabia. Eu estava todo animado para investigar essa sedutora de homens quando chegou uma carta para Eris. Era de Isolde Cluel, imperadora da água Isolde, a bela e saudável que nos ajudou na batalha no reino Berreiril. A carta mencionava sua ascensão triunfante ao título de Deus da Água e sua herança do nome Reida. Também dizia que ela havia encontrado o amor e se casado com Doga. Doga, entre todas as pessoas, havia feito daquela beleza saltitante sua esposa. Parabéns! Mas mesmo que ela tivesse nos ajudado no reino Berreiril, quem sabia que coisas nefastas ela estava fazendo à noite? Nunca se pode descartar essa possibilidade. Perguntei a Eris que tipo de mulher ela era. Eris me disse que ela não era uma pessoa ruim. Isso não foi o suficiente para me tranquilizar, então fui ao Reino Azura para descobrir casualmente o que Ariel pensava sobre o assunto, fiz incursões discretas com Luke, despreocupadamente, fiz perguntas a Ghislaine. Eu me escondia nas sombras observando Doga, fui me apresentar no salão de treinamento do Deus da Água e, em seguida, fui sondar o chefe da família Cluel. Nossa, disse Ariel secamente, você não tem muito tempo livre? Não era nada disso. Eu não estava fazendo isso para matar o tempo, eu devia minha vida a Doga e não permitiria que ele sofresse. De qualquer forma, no final, surgiu um fato: Isolda era do tipo que escolhia um homem por sua aparência. Então você é uma tentadora de coração duro, Isolda. Não pense que vou aceitar isso de braços cruzados. Só que os resultados de minhas investigações revelaram que os dois estavam completamente apaixonados. Doga parecia genuinamente feliz. Segundo rumores, quando não havia ninguém por perto, Isolda o chamava de querido e o sufocava com beijos. Apesar da minha informação de que Isolda escolhia os rapazes com base na aparência, ela deve ter visto algo em Doga além de seu rosto que a fez escolhê-lo. Ela seguiu um caminho complicado para conquistá-lo, mas finalmente encontrou sua alma gêmea. Da mesma forma, até Doga salvar minha vida, eu achava que ele era um idiota inútil. Eu tinha um coração negro. Eu era o cara mau. Como eu poderia julgar Isolda? Tendo chegado a essa conclusão, dei minha bênção ao casal e parti para casa. Mas, uau, Isolda e Doga. Nunca se sabe quem vai acabar ficando junto. Quero dizer, eu nunca imaginei que acabaria me casando com 3 pessoas. Com os olhos marejados por causa de meus próprios casamentos, fui para casa. 3 dias depois. Eu quero ir para a aldeia dos Homens-Fera. Era Eris. A notícia do casamento de Isolda a deixou animada, e esse era o nosso momento habitual de descanso no sofá. O que é isso, de repente? Perguntei, sentando-me à direita de Eris. À sua esquerda estava Porcena, enrolada e lendo um livro com a cabeça apoiada no colo de Eris. Entre as duas, eu não tinha espaço suficiente. Linia e Porcena eram como as capangas de Eris atualmente, mas como Porcena era assistente de Léo, ela geralmente estava aqui e se agarrava a Eris como agora. Porcena era um pouco como um cachorro, então ela provavelmente gostava da atenção de Eris. No entanto, Linia não gostava de Eris. Ela era um pouco parecida com um gato, e Eris era muito forte. Neste momento, Léo estava enrolado aos pés de Eris, com Lucy e Sid cochilando em cima dele. Mesmo com os gritos de Eris, eles não mostravam nenhum sinal de se mexer. Talvez estivessem acostumados a isso. Era uma cena positivamente doméstica. E ainda assim, a aldeia dos Homens-Fera? Para Eris, aquele lugar era ao mesmo tempo uma droga e um paraíso. Era algo do tipo: estamos no vilarejo dos Homens-Fera. Os Homens-Fera são muito fofos. Olhem só o bebê. Bebê pequeno. Posso pegar um? Coisas perigosas.
Lembra-se da última vez que fomos e eu fiz amizade com as irmãs mais novas da Linia? Quero ver como elas estão se saindo. Minitona e Tercena, não é? É isso mesmo, as duas já deviam ter se tornado candidatas a chefe guerreira, superando suas irmãs mais velhas. Se Porcena não tivesse perdido sua posição, ela poderia ser uma conselheira agora, em vez de uma candidata. Ela poderia até mesmo ser uma mulher de carreira de alto poder servindo como chefe guerreira. Um destino muito diferente do que ficar no meu sofá. Ela pode ter perdido essa posição, mas ainda era a segunda comandante do meu bando mercenário Rukwag. Ela se esforçava ao máximo nessa função. O número de mercenários do bando havia aumentado, e parecia que a posição de Linia e Porcena havia subido quanto mais pessoas elas supervisionavam. Elas não pareciam muito preocupadas com seu lugar na vida. Lembra? Você disse que iríamos quando a Lara estivesse maior. Bem, eu quis dizer depois que ela fizesse 15 anos. O que há de errado em ir mais cedo? Bem, acho que sim. Lara seria a salvadora deles. Para garantir isso, ela e Léo ficaram tão próximos que praticamente liam a mente um do outro. Talvez não fosse uma má ideia criar laços estreitos com os homens-fera desde cedo. Mas não podemos simplesmente aparecer sem avisar, eu disse. Vai dar tudo certo. Certo, Porcena. O simples fato de aparecer, por si só, não será um problema, respondeu ela despreocupadamente. Não, você também vem. Eu vou, mas isso não vai ajudar. O quê? Você não se importa? Da última vez, Porcena havia sido presa por roubar as lojas da aldeia. Houve circunstâncias atenuantes, e por isso, ela foi condenada a ser assistente de Léo. Em teoria, se ela continuasse assim até Lara atingir a maioridade, voltaria a concorrer à liderança da tribo. No entanto, parecia que ela havia caído na carreira. Era difícil imaginar que os teimosos homens-fera reconheceriam Porcena como líder se ela simplesmente voltasse depois de anos de ausência. Chefe, sou o segundo no comando do bando mercenário Rukwag. Pode-se até dizer que sou a sublíder da matilha. Não gosto de ser mais baixa na hierarquia do que Linia, mas tenho que me comportar com dignidade perto de outras matilhas. Espere, vamos lá, você está concorrendo ao cargo de líder da tribo do dia. De jeito nenhum. Ela não tinha desistido, tinha? Ela não estava pensando que, por exemplo, mesmo que não pudesse ser líder da tribo, o segundo comando dos mercenários Rukwag era bom o suficiente, ou algo assim. No que diz respeito ao mundo, somos uma empresa menor, sabe? E não está vendo, chefe? Eu, a segunda no comando do bando mercenário Rukwag, me tornarei líder da tribo Doudia. Os Doudias ganharão uma conexão com uma matilha poderosa. É assim que vou me destacar dos demais quando o líder for escolhido. Meu retorno triunfal, pode-se dizer. Como os Doudias estavam ligados a mim, eles já tinham uma conexão com o bando de mercenários Rukwag. Mas, por outro lado, quão estável era esse vínculo? Provavelmente seria um peso a menos ter um de seu próprio sangue em ambos os campos. Ah, mas talvez seja melhor esperar um pouco mais antes de levar a fera sagrada e a senhorita Lara. Por que isso? Para os homens-fera, a besta sagrada que parte em uma jornada tem um significado especial. Eles vão querer torná-la grandiosa, com uma cerimônia ou um tipo de festival. Esse dia será quando eles contemplarão o Salvador pela primeira vez. Isso é importante. Portanto, não era uma boa ideia fazer a estreia de Lara nesse estágio. A tribo Doudia passará anos se preparando para isso. Eles pedirão a todas as tribos da floresta que os ajudem a fazer disso uma grande coisa. Certo. Quero dizer, fico feliz em contribuir do ponto de vista financeiro. Minha mesada poderia não ir muito longe em um festival de homens-fera, mas eu era o chefe da família Greirate. Para o grande dia da minha filha, eu faria o que fosse preciso para garantir o dinheiro. É isso mesmo, eu até imploraria ao meu empregador para me emprestar o dinheiro. Você não pode. A tribo Doudia é orgulhosa. É por isso que eles são os líderes dos homens-fera.
Eles farão tudo sozinhos. Era um costume, uma convenção ou algo assim, não? Bem, se os Doudias eram orgulhosos demais para aceitar ajuda, eu não estava a fim de atrapalhá-los. Mesmo assim, você poderia pelo menos ir acertar os preparativos agora. É verdade. Se eu não soubesse que tipo de cerimônia seria, não saberia como fazer com que Lara se preparasse para ela. Eu não achava que seria perigoso, mas me sentiria melhor sabendo. Então acho que vamos até lá. Tudo bem. Eri se levantou e Porcena caiu no chão com um grunhido. Ela deve ter esmagado a cauda de Léo ao fazer isso, porque Léo rosnou. Eris pediu desculpas profusamente. Em seguida, Lara, com os olhos turvos, ergueu a cabeça e fez carinho no papai. Eu a peguei no colo. Vamos lá. Não tão rápido. Temos que obter a confirmação de Orsted primeiro. Ele pode estar ocupado. O quê? Eris se lamentou. Mas eu não estava disposto a abandonar meu trabalho para ir me divertir. Dito isso, era improvável que o CEO me recusasse a falar sobre qualquer coisa relacionada a Lara. Ele nunca havia me dito: se você tem tempo para isso, tem tempo para trabalhar. Mas não era uma boa ideia confiar nisso. Eris já estava na porta da sala de estar, mas um pensamento lhe ocorreu de repente. Vamos trazer a Ghislaine também. Ela não virá, não é? Eu não sabia ao certo que tipo de tratamento Ghislaine havia recebido na Vila Doudia, mas, pelo que me lembrava da atitude de Giz, havia um clima ruim lá. Por que não? Exigiu Eris. Ghislaine é uma cavaleira de Azura. Ela até tinha a armadura dourada da última vez. Será um retorno triunfante. É isso mesmo, murmurou Porcena. Sem olhar nos olhos de ninguém, ela mexeu desajeitadamente na ponta da cauda. Isso era a pressão dos colegas. Seu rosto dizia que ela sabia perfeitamente como Ghislaine havia sido tratada na aldeia. A própria Ghislaine não parecia estar em conflito com a tribo Doudia. Giz também parecia ter reconsiderado sua opinião sobre ela, então talvez fosse bom que eles tivessem a chance de ter um momento agradável juntos. Nesse ritmo, Ghislaine passaria a vida inteira sem voltar para a aldeia e acabaria em seu leito de morte, sussurrando: se eu tivesse ido para casa apenas uma vez. Certo. Vamos perguntar a ela. Vou. Eri saiu triunfante da sala. Léo a seguiu com Siega ainda em suas costas. Restavam apenas Porcena e Lara, que havia adormecido novamente em meu peito. Para não acordar a minha garota, me acomodei novamente no sofá. Porcena se sentou conosco, como se nada tivesse acontecido, e colocou sua cabeça em meu colo. Eu me mexi nos joelhos para tirá-la de lá. Você não pode simplesmente colocar sua cabeça sobre os joelhos da esposa de um homem. Egoísta! E você é o marido. Na verdade, sou a noiva corada de Eris. Vá se fuder. Isso não é egoísmo. O que acontece quando você começa a cheirar feromônios na frente da minha filhinha, hein? Porcena inclinou a cabeça para colocar os pés em meus joelhos. Não foi tão ruim. Ela não estava usando suas saias de esposa hoje, então suas pernas estavam cobertas, e gostei da sensação da cauda de Porcena roçando em mim. Diga-me apenas uma coisa. Eu disse. O que vocês acham da Ghislaine? Acho que meu pai e os outros têm alguns problemas, mas para nós ela é como uma tia legal. Não é todo dia que alguém deixa a aldeia para viver pela espada e se torna um espadachim. Ela é uma inspiração para nossa geração. Tudo bem. Eu não estava totalmente confortável com isso, mas se Porcena disse isso, acho que fazia sentido. Talvez eu conseguisse dar conta do recado. Se Ghislaine dissesse que não queria ir, seria o fim. No entanto, eu não conseguiria vê-la recusando-se a Eris a convidasse, então eu assumiria que ela iria e partiria daí. O CEO prontamente deu sua aprovação. Ele até me deu um presente para levar comigo. O novo contratado não parava de falar: para onde você está indo? Com quem? Rei da espada Ghislaine. Quando é a luta? Achei que,
Mesmo que eu entrasse em detalhes, ele não entenderia, então respondi vagamente. Isso pareceu satisfazê-lo. O garoto era mais idiota do que eu pensava. O dia chegou. Lini e Porcena ficaram cara a cara com Ghislaine. É uma honra conhecê-la, miau. Eu sou Liniana de Doudia, miau. Ouvi falar muito de você. Eu sou Porcena Doudia. Elas estavam em seu melhor comportamento. Era como quando um aluno do último ano voltava para o dia do esporte depois de se formar. Sempre admirei o fato de você ter saído para fazer seu nome, miau. Pensamos que um dia, depois de nos tornarmos conhecidas, viríamos nos apresentar. Ghislaine tinha a compostura de um chefe da máfia aposentado. Ela certamente não se fazia de desentendida, mas também não era arrogante, a tranquilidade de um grande cão de guarda. Ela era a mesma Ghislaine que eu conhecia. Você pode mesmo ir? Parecia que você tinha coisas para fazer. Ghislaine estava no local do desfile, conversando profundamente com Sandor e Isolda sobre alguma coisa. Parecia que ela estava ocupada. Estou ensinando novas técnicas aos cavaleiros. Ah, claro. Isso era uma coisa, não era? Eu tinha ouvido falar sobre isso por Ariel. Atualmente, Azura tinha 3 instrutores de espada, um praticante do estilo do Deus da Espada, um praticante do estilo do Deus da Água e um praticante do estilo do Deus do Norte. Um deles era um homem-criança geriátrico que não tinha nenhum interesse em ensinar luta com espadas e só queria dar ordens a algumas crianças. Com 3 guerreiros de 3 estilos diferentes, você pode imaginar como eles se enfrentaram. Por sugestão de Sandor, eles estavam tentando algo novo. O estilo do Rei da Espada, o estilo do Deus da Água e o estilo do Deus do Norte foram usados para desenvolver um novo estilo de luta com espadas para os cavaleiros do Reino Azura. Um Rei da Espada, o atual Deus da Água e o antigo Deus do Norte ensinavam seus próprios estilos, em seguida, o antigo Deus do Norte unia tudo. Pensei que eles provavelmente acabariam com uma nova seita do Deus do Norte, mas Ghislaine disse, eu ensinei a vocês da maneira que sei fazer. Vou deixar os detalhes para ele. A presença de Ghislaine foi uma influência inesperadamente boa. Ela levava seu trabalho a sério, mas não era delicada. O estilo de luta com espadas dos Cavaleiros de Azura acabou sendo modelado principalmente no estilo do Deus da Espada, com um pouco do estilo do Deus da Água e do estilo do Deus do Norte. Você já não está ocupado o suficiente com isso? Oh, com certeza. Eu simplesmente não consigo dizer não à pequena Eris, disse Ghislaine. Segui seu olhar e, com certeza, lá estava ela, de braços cruzados e de mau humor. Não sou mais uma garotinha. É verdade, você é casada agora, disse Ghislaine com uma risada. Linia e Porcena riram. O quê? Eris exigiu. Hoje você parece estar mais relaxada, miau. Você é tão infantil. Tanto faz. Sem mudar sua postura, Eris virou a cabeça, fazendo beicinho. Eris ainda adorava Ghislaine. Ela tinha um novo lar agora e uma família, mas para Eris, Ghislaine era a única família que lhe restava da cidadela de Hohenfitoa, seu lar de infância. Ghislaine era como um parente mais velho e carinhoso. A ideia de fazer outra viagem com ela emocionou Eris. Vamos indo, então. Eu disse. E assim, partimos mais uma vez para a aldeia Doudia na Grande Floresta. Ponto de vista de Ghislaine. Eu definitivamente não tive o que se pode chamar de um começo de vida tranquilo. De vez em quando, os homens-fera dão à luz crianças conhecidas como feras. Não há nenhuma razão cósmica por trás delas. Elas nascem com presas e atacam como animais agressivos e aterrorizados. Elas nunca aprendem a falar. Eu era uma delas. Quase não tenho lembranças de minha infância, mas em minhas memórias mais antigas, meu coração era dominado pela raiva. Tudo em meu corpo era constritivo e torturante. Eu direcionava essa raiva a todos ao meu redor, todos eram meus inimigos. Nunca pensei sobre o motivo dessa sensação. Ainda não sei agora. Até hoje, essa raiva ainda se esconde nas profundezas do meu coração, mostrando sua cara feia a cada irritação.
Tudo de que me lembro são os gritos furiosos dos adultos e o medo no rosto dos meus irmãos. A maioria das bestiais se acalma à medida que cresce. Quando chegam aos 5 anos, mais ou menos, seus únicos sintomas são serem um pouco lentos e mal-humorados. Eu não. Meu 5º aniversário chegou e passou, e eu ainda estava correndo solta. Eu era um terror. 5 anos é uma idade em que você é mais ou menos capaz de usar um pouco de razão, mas eu não tinha um pensamento em minha cabeça. Eu estava sempre fazendo birra e quase matava as outras crianças. Não havia motivo para isso. Se eu não gostasse do rosto de alguém, eu simplesmente agia. Na Vila do Dia, crianças indisciplinadas como eu são despidas e molhadas com água gelada. Às vezes, elas são fechadas a noite toda em um celeiro escuro. Isso geralmente nos acalma, talvez seja instintivo. Mas os bestiais são diferentes, ou pelo menos eu era. Eu não sei. Acho que alguns outros podem ter se quebrado com esse tipo de tratamento. Crianças como eu são tão difíceis que às vezes sofrem acidentes. Elas são deixadas na floresta à noite, quando ela está cheia de monstros. Coisas desse tipo. Eles tentaram fazer isso comigo também. Não, eles fizeram isso comigo. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas, de alguma forma, sabia que a aldeia inteira estava tentando me afastar, afinal, tenho um instinto de sobrevivência. Mas não morri, graças a um espadachim viajante no meio de seu treinamento de guerreiro, fui acolhida por Galfalion. Você não a quer? Então a dê para mim, disse ele. Ele me adotou como se eu fosse um vira-lata rejeitado e me tirou da aldeia. Não pense que me afeiçoei a ele só porque ele me resgatou. Eu não teria sido uma criança fofa. Eu mordia, arranhava e uivava, mas Galfalion ignorou isso, me subjugou, colocou uma coleira em meu pescoço e pôs uma espada em minhas mãos. Então, ele disse, se quer saber, você foi feita para brandir uma espada. Se entrar em uma briga, use isso. Olhando para trás, Galfalion, meu mestre, devia estar louco. Pense só, ele me deu uma espada e depois me disse que eu poderia usá-la no que quisesse. É de mim que estamos falando. Eu não teria confiado uma espada a mim. Ainda assim, ele não era totalmente imprudente com a vida dos outros. Por um tempo, ficamos longe de áreas habitadas. Vagamos pela floresta caçando bestas e monstros. De manhã, meu mestre me espancava até virar uma polpa. Quando isso acabava, ele me arrastava para a frente de algum monstro e me fazia lutar com ele, e eu lutava por minha vida. Às vezes eu me machucava, mas nunca ficava muito ferida e não morria. Ele devia ter uma noção de como eu era forte em relação aos monstros que lutávamos, porque ele só me colocava contra monstros que eu conseguia derrotar por um tris. À tarde, comíamos os monstros que havíamos matado. Depois disso, eu podia fazer o que quisesse pelo resto do dia. No início, ataquei meu mestre e tentei matá-lo. Eu não poderia ter sido mais forte do que ele. Ele se esquivou de mim e depois me derrubou um pouco. Mas mesmo isso não foi suficiente para me intimidar. Eu me levantei e o ataquei novamente. Em geral, ele respondia aos meus ataques com um sorriso no rosto. Ele nunca me deu nenhuma instrução formal sobre como usar minha espada e, de qualquer forma, eu não teria dado ouvidos. Mas havia um caso diferente, quando eu o atacava sem minha espada. Se eu deixasse minha espada de lado durante uma luta, ele estalava a língua uma vez, depois dava um soco ainda mais forte do que o normal e me deixava inconsciente. Quando eu acordava, minha espada estava presa à minha mão. Eu era uma idiota, mas depois de um ano assim, até eu aprendi um pouco. Eu sabia que não poderia derrotá-lo e, se eu o atacasse aleatoriamente, só levaria uma surra. É incrível que eu tenha conseguido raciocinar tanto assim, mas acho que até uma bestial sabe quando está sendo derrotada. Essa foi minha primeira lição de vida. Por volta dessa época, minha instrução com a espada começou. Ele usava palavras: faça isso, faça aquilo. Pense racionalmente. Desgaste seu oponente com firmeza, um movimento de cada vez. Não sou inteligente. Para cada 100 lições, eu me lembrava de 10. Isso quase não mudou, se estou sendo honesta.
Mas meu mestre era paciente. Ele devia saber que até eu melhoraria se treinássemos a mesma coisa várias vezes. Suponho que eu tinha talento, pois melhorei rapidamente. Ao mesmo tempo, talvez graças ao treinamento, comecei, pouco a pouco, a perceber que a influência da besta estava desaparecendo. Talvez eu estivesse trabalhando meus impulsos todos os dias, correndo por aí matando monstros, porque, quando eu via outras pessoas, não ficava tão furiosa quanto antes. Ou, bem, isso só acontecia se elas não tentassem falar comigo, se tentassem, eu atacava. Por fim, meu mestre decidiu que eu era segura para ser levada à cidade. Eu estava mais acostumada com as pessoas, mas no começo era sufocante. Na maioria das vezes, eu era recebida com hostilidade. Ainda me sinto assim. Meu mestre me disse: ignore-os. Ser forte os calará. Eles vão se atropelar para beijar sua bunda. Alguns até virão se agarrar a você como cachorrinhos. A ideia de um estranho se agarrar a mim como um filhote de cachorro era repugnante. Então conheci a Eris. Eu estava errada. É melhor ser amada do que odiada. De qualquer forma, finalmente consegui entrar na sociedade, embora ainda não tivesse conversado de verdade com ninguém. Eu não tinha muitas palavras à minha disposição. Ok, para me qualificar, meu mestre sempre falava comigo na língua dos homens fera, e eu vivi na Vila do Dia até os 10 anos, então eu conhecia o idioma. Eu apenas nunca havia conversado com ninguém. Não me lembro quando tive minha primeira conversa de verdade, mas provavelmente foi com meu mestre. Talvez eu estivesse xingando ou fazendo uma pergunta, não me lembro. Mas esse era o meu mestre. Ele teria respondido sem dar muita importância ao evento, e é por isso que não me chamou a atenção. Por volta do momento em que aprendi a falar com as pessoas, nossa jornada chegou ao fim. Chegamos ao Santuário da Espada, e foi lá que fiz meu novo lar. Não havia necessidade de conversa, e eu podia nocautear qualquer um que se metesse comigo. No vilarejo do dia, as pessoas me olhavam torto por causa disso, mas aqui eu era respeitada. Ninguém reclamava, e eu podia fazer o que quisesse. Se eu continuasse nocauteando as pessoas, o Santuário da Espada seria o paraíso. Bastante simples. Mas então, talvez por eu ter me acomodado demais, meu mestre me expulsou de casa. A lei do Santuário da Espada dizia que, uma vez que você ultrapassasse o nível de Santo da Espada, você sairia para completar seu treinamento de guerreiro, então pode ter sido isso. Ninguém me disse nada sobre isso. Eu simplesmente fui expulsa. Disseram-me para ir conhecer o mundo exterior. Saí para o mundo, tornei-me uma aventureira e conheci Paul. Depois nos separamos. Então você me conheceu, disse Eris alegremente. Em uma carruagem, rolando ao longo da estrada para o Santuário da Espada pela grande floresta, contei a história da minha vida. Tive que me perguntar se era realmente interessante ou não, mas Eris estava ouvindo, extasiada. Lini e Porcena também estavam ouvindo com interesse. É isso mesmo, eu disse. Eris parecia convencida de que sabia o resto da história. Quando cheguei à parte sobre a visita ao Santuário da Espada, ela disse com conhecimento de causa: sim. Quando você os derrota várias vezes, eles passam a respeitar você. O Santuário da Espada era como um segundo lar para mim e para Eris. Risquei isso, para Eris era um terceiro lar. Para mim, foi o primeiro. Os olhos de Lini e Porcena estavam um pouco vidrados, com as bocas meio abertas. Há muito tempo, isso teria me enchido de raiva. Agora, eu não me importava tanto. Melv, que vida heróica! Se fosse eu, teria me transformado em uma boa menina no momento em que jogassem água em mim, miau. Agora que me lembro, eu me tornei mesmo, miau. Tudo o que eles tinham de fazer comigo era me mandar para a cama sem jantar. Mas, ao contrário de Linia, eu sempre fui uma boa menina, então eu estava apenas fazendo o que era natural. Eu também sou uma boa menina, miau. Vocês duas são boas garotas comparadas a mim, eu disse. As duas coçaram a nuca timidamente. Depois disso, conheci Rudeus.
E quando eu finalmente estava me sentindo bem, aconteceu o incidente de deslocamento. É isso mesmo. Você se reuniu com Eris em Fitoa e depois voltou para o Santuário da Espada para treinar, meu? Sim, é isso mesmo. Quando você terminou seu treinamento, você e o chefe foram para Azura e você se tornou servo de Ariel, certo? Mais ou menos. Quando tudo terminou, Sua Majestade me disse que queria que eu ficasse e me deu esta armadura. Agora eu estava vestida com uma armadura dourada. Quando eu disse à rainha Ariel que estava indo para a aldeia Doudia, ela a trouxe à tona, dizendo que eu tinha que usá-la. Eu a havia tirado para viajar, mas agora que estávamos quase lá, eu a coloquei de volta. Ariel é inteligente, miau. Sim. É importante mostrar sua força. Linia e Porcena eram jovens doudianas. Ah, claro, Linia era filha de Gies. Cada uma delas tinha ido à escola e se formado como a melhor de sua classe. Agora, elas gerenciavam o bando de mercenários e tinham mais de 500 pessoas trabalhando para elas. O grupo de mercenários trabalhava para Rudeus, o que basicamente significava que eles trabalhavam para Orsted. Eram moças inteligentes que haviam recebido de uma grande potência a responsabilidade por uma matilha. Elas foram um sucesso retumbante. Giz deve ter ficado orgulhoso. Eu queria me lembrar do rosto dele. Ninguém acreditaria que a Ghislaine que eles conheciam se tornou um dos 7 cavaleiros de Azura, meu. Sim. Mas uma olhada nessa armadura dourada e reluzente realmente mostra isso. Você tem até o brasão de Azura. Este é seu retorno triunfal. Todos a verão de forma diferente. Oh! Eu realmente não entendi, mas se essas duas talentosas doudianas disseram isso, tinha que ser verdade. Sim. Não vou deixar ninguém dizer o contrário. A respiração da Eris estava mais pesada desde que coloquei essa armadura. Ela disse que combinava comigo, mas era muito brilhante para mim. Suponho que seria útil no escuro. Ainda assim, se eu dissesse que não estava nervosa, estaria mentindo. A vila do dia da qual eu me lembrava havia me rejeitado. Oh! Estamos perto, disse Linia. Ainda não conseguíamos ver nada, mas havia um cheiro familiar no ar, o cheiro da vila do dia. Mais lembranças. A base da minha cauda começou a coçar e senti um rosnado no fundo da minha garganta. A vontade de correr me dominou. O que você acha, Rudeus? Perguntei. Vai ficar tudo bem? Essa não era uma pergunta que a antiga eu teria feito. Talvez eu tivesse feito algo parecido há pouco quando eu fazia parte do Presas do Lobo Negro. Como ele havia respondido? É. Rudeus respondeu de onde estava sentado no compartimento do motorista. Ah, sim, deve ser? Se começar a parecer arriscado, eu resolvo o problema. Deixe isso comigo. Agora eu me lembrei. Paul também costumava responder dessa forma. É, vai dar tudo certo. Mesmo que não seja, as coisas vão se resolver de alguma forma. Parece que foi ontem que Gize, Touran e Elinalise reviraram os olhos e suspiraram contra ele, mas, no final, ele estava certo. A única vez que não deu certo foi quando Paul se casou com Zenith e depois morreu. Sim, deve estar tudo bem. Eu tenho o presente de Sir Orsted para eles e uma caixa de doces. Oh! Temos Linia e Porcena conosco também. As palavras foram filtradas pela caixa do motorista. Rudeus parecia um pouco fora de si. Ele estava segurando o estômago. Era um tique que ele tinha quando eu lhe contava histórias do meu passado. Quem sabia do que se tratava? Ele realmente cresceu bem. Era um garoto inteligente que cresceu inteligente e tinha um talento especial para se dar bem no mundo. Agora, ele era um dos 7 grandes poderes e o braço direito de Orsted. Se ele dissesse que resolveria o problema, era isso que ele faria. Então, até você fica nervosa às vezes, diz Lane, miau. Eu entendo. Papai e os outros estão presos aos seus costumes. Eles acham muito difícil aceitar doudias como nós, que nos acostumamos com a vida na cidade, eu acho. Não se preocupe,
Rudeus é incrível, disse Eris, soando tão parecida com o que eu me lembrava dela que me arrancou um sorriso. Olhando pela janela, pude ver vários guerreiros correndo ao lado da carruagem. Percebi que eles estavam nos observando, escondidos nas sombras das árvores, ágeis como gatos e ferozes como tigres. Eles estavam a favor do vento. Eu não conseguia sentir o cheiro deles, mas o aroma que pairava sobre toda a área era inconfundivelmente o de uma tribo. Eu tinha voltado para casa, para a Vila Doudia. Ponto de vista de Giz. Para os Doudias da minha geração, Ghislaine de Doudia era um objeto de medo e desprezo. Ela era mais anormal do que qualquer coisa que já havíamos visto. Crianças como ela eram tradicionalmente chamadas de feras, mas ela? Ela era algo completamente diferente, nem mesmo uma pessoa. Não era apenas o fato de que as palavras não chegavam até ela. Nada do que fazíamos para nos comunicar com ela funcionava, e não conseguíamos saber o que ela queria. Ela sempre cheirava raiva e frustração e, se você sequer olhasse para ela, ela atacava. Ela quase me matou inúmeras vezes. Toda vez que tentava, era despida e mergulhada em água da cidade, depois trancada em um celeiro, mas nada adiantava. Funcionava com todo mundo. Mas não com ela. Você poderia encharcá-la de água ou trancá-la no escuro o dia todo, mas ela só ficava mais furiosa, seus acessos de fúria mais intensos. Nada mudou quando nosso pai tomou a decisão de matá-la, mas falhou na tentativa. Quando ela foi levada por um estranho espadachim viajante, senti um alívio enorme. Ela não havia morrido na Vila Doudia, mas eu podia ficar tranquilo. Uma criatura como aquela não viveria por muito tempo, pensei. Ela morreria em alguma vala solitária. Portanto, quando o nome Rei da Espada Ghislaine chegou até nós pelo vento, não pensei em nada. Ghislaine, espadachim da tribo Doudia? Isso não era possível. Achei que algum idiota que conhecia o nome de Ghislaine o havia roubado para enfeitar sua reputação. Com uma mistura de medo e horror, nossa geração permaneceu em negação. Quando as crianças ouviram as histórias de Ghislaine, seus olhos se iluminaram. Elas não a conheciam, então, para elas, devia soar como alguém que havia deixado o vilarejo e feito fortuna. De qualquer forma, eu nunca imaginei que ela chegaria à idade adulta. Não havia como uma criatura que deixava tanta destruição em seu rastro sobreviver. Agora que eu havia crescido, entendi o quanto ela tinha sido lamentável quando era uma bestial, mas, ainda assim, o ressentimento ainda estava alojado no fundo do meu coração. Toda vez que eu ouvia seu nome, pensava, Ghislaine, encontrando sucesso no mundo? Que inferno! Há mais de 10 anos, crianças humanas trouxeram um guerreiro demônio para nós. Foi assim que ouvi a história da inacreditável vida de Ghislaine. Ghislaine, ensinando crianças a lutar com espadas enquanto ela, por sua vez, aprendia a ler e a fazer contas. Isso é uma piada? Eu pensei. Ela comeria crianças assim que olhasse para elas. Faz parte de sua natureza. Mas uma das crianças, Rudeus Greirati, me disse algo. Ele disse, as pessoas podem mudar. Impossível. Eu sabia que tinha de ser alguém que havia assumido o nome. Ou melhor, eu esperava que fosse isso. Agora, Ghislaine estava na minha frente. Com ela estavam o mestre Rudeus e a senhorita Eris. Minhas filhas bobas também vieram. Quando perguntei por que tinham vindo, elas disseram que era para discutir o que aconteceria quando Lara, a filha de Rudeus e a salvadora escolhida pela Fera Sagrada, atingisse a maioridade. Era verdade que a tribo Doudia realizava uma cerimônia após o nascimento do Salvador, o companheiro da Fera Sagrada. Toda a grande floresta seria envolvida no evento. Era um grande empreendimento que exigia vários anos de preparação. O mestre Rudeus era de outra espécie, e eu duvidava que ele tivesse um conhecimento especialmente profundo da tribo Doudia, mas ele ofereceu sua ajuda. Ela foi muito apreciada. Eu supunha que Linie e Porcena o haviam trazido para perto. Depois que elas deixaram a aldeia para cuidar da Fera Sagrada, não ouvi mais falar delas, mas elas pareciam ter se saído bem. Enquanto estavam lá, estavam até servindo ao mestre Rudeus como líderes de uma matilha chamada Grupo Mercenário Rukwag.
Como pai, eu estava orgulhoso. Não seria suficiente para apagar os erros da última vez, mas era uma conquista grande o bastante para satisfazer Minitona e Tercena, cujas tensões sobre a escolha do próximo chefe estavam aumentando. Minitona e Tercena eram ambiciosas. Elas treinariam ainda mais depois de ver o sucesso das meninas. Quando Salvador. Quando Lara partir em sua jornada com a besta sagrada, todas as tribos que vivem na grande floresta devem consentir e estar presentes na cerimônia. Com todas as suas conexões, Mestre Rudeus, ficaríamos muito gratos por sua ajuda. Fico feliz em ouvir isso. Achei que vocês me diriam que fariam tudo sozinhos e que eu teria de me calar e entregá-la. Haha. Eu poderia ter dito isso a outro humano, mas não a alguém que entende o quanto essa cerimônia significa para a tribo Doudia. Minha conversa com Rudeus foi agradável. Talvez fosse minha imaginação, mas parecia que ele estava delicadamente evitando o assunto Ghislaine. Cheirava a esse tipo de coisa. Tudo bem, eu notificarei todas as tribos e você cuidará dos preparativos. A roupa da Lara é a única coisa que precisamos preparar, então. Não há necessidade, existe um traje tradicional. Só que... O que é isso? Os monstros que usamos para o material vivem nas profundezas da grande floresta. Há gerações, é o chefe guerreiro que vai caçá-los. Agora, bem, a aldeia não tem um chefe guerreiro. Ah! Dei uma olhada para minhas filhas. Uma olhou para o outro lado, como se não tivesse ouvido. A outra estava chupando um osso de carne que ela mesma havia trazido. Que coisa boa! Ainda não determinei os detalhes, mas daqui a alguns anos, desejo enviar uma caçada a esses monstros que também servirá como ritual de seleção para o chefe guerreiro. Isso será uma grande dor de cabeça. Você me entende, então? O mestre Rudeus acenou profundamente com a cabeça. Eu havia pensado isso na última vez em que nos encontramos, mas ele havia crescido. Era impossível acreditar que ele era o mesmo garoto que se escondia em um baú de madeira para espionar minhas filhas enquanto elas tomavam um banho. Que desgraça minhas filhas eram em comparação. Quando previ que teríamos mais relações com os humanos, mandei-as para uma escola distante para que também pudessem aprender sobre a sociedade. Foi assim que elas desperdiçaram essa educação. Mas, embora parecessem inúteis para mim, na sociedade humana, elas eram a líder e a segunda no comando de um bando de mercenários, líderes de matilha. Talvez eu fosse o problema. Você não se importa de fazer isso dessa forma, Porcena? Por mim, tudo bem. Quero dizer, eu ficaria feliz em fazer isso agora. Vou limpar o chão com a Minitona e a Tercena. Você parece confiante. Por que eu não estaria? Com quem você acha que eu treino? Ela olhou para a senhorita Eris. Será que ela tinha olhado para Ghislaine? Será que Ghislaine não havia treinado apenas Eris, mas também Porcena? Não estou na grande floresta há algum tempo, então pode demorar um pouco para encontrar os monstros. Isso não será muito difícil de superar. Ao lado de Porcena, Linia sentiu com um sorriso conhecedor. No passado, quando Porcena ficava assim, Linia imediatamente a provocava ou insistia que ela era melhor. Agora, ela apenas acenava com a cabeça em silêncio. Elas estavam falando sério, então. Eu tinha minhas dúvidas, mas se elas estavam se preparando adequadamente, eu estava satisfeito. Portanto, havia uma chance de que Porcena se tornasse chefe guerreira. Eu não tinha certeza de como me sentiria em relação a isso. Então, quando o dia estiver definido, eu mandarei avisar. Entendi. Vou deixar um item mágico do bando de mercenários aqui como contato. O mestre Rudeus pretendia deixar uma placa de mensagem mágica na aldeia, e eu deveria manter contato dessa forma. Como era conveniente que Linia e Porcena estivessem em posição de fazer uso de tais coisas. As duas estavam longe da Vila Doudia há muito tempo, então seus hábitos de pensamento não eram muito naturais para mim, mas novos conhecimentos e bens poderiam dar nova vida à vila. Isso não poderia ser uma coisa ruim. A conversa estagnou. Tínhamos discutido a cerimônia e a escolha do chefe guerreiro. Não havia mais nada.
Eu queria dizer a eles para fazerem uma refeição e descansarem aqui durante a noite, mas a presença silenciosa de Ghislaine durante tudo isso me perturbou. A Ghislaine que eu conhecia nunca teria ficado sentada em silêncio por tanto tempo, ela teria se descontrolado no meio do caminho. Alguém teria se machucado. Eu queria questionar se era realmente ela, mas não havia dúvida de seu cheiro característico. Ele fez com que a base da minha cauda coçasse. Há muito tempo, eu teria fugido assim que sentisse o cheiro dela se aproximando. Ghislaine. Seu nome veio aos meus lábios sem ser solicitado. Não chegaríamos a lugar algum sentados aqui em silêncio. Eu era o chefe da tribo Doudi agora. Meu silêncio teria me envergonhado. O quê? A cauda de Ghislaine se contraiu e ela olhou para mim. Como ousa mostrar seu rosto? Um suor frio brotou em minhas costas enquanto eu falava. A Ghislaine de antigamente teria me espancado até a morte só por causa disso. Claramente, ela passou esses anos se aperfeiçoando como uma lâmina. Se este fosse nosso primeiro encontro, eu teria pensado que ela era alguém que eu deveria respeitar. Mas se a Ghislaine de muito tempo atrás tivesse essa força, ela teria usado para tirar minha cabeça. Ela poderia ter assassinado qualquer um dos aldeões. Eu deveria expulsá-la antes que ela causasse algum dano. Mas a senhorita Eris tinha se esforçado muito para trazer Ghislaine para cá. Eu tinha que enfrentá-la, tanto como alguém que se recusava a esquecer o que ela era, quanto como o atual chefe. Eris começou a se levantar, com a mão em sua espada, mas pensou melhor. Ela se sentou novamente, com as sobrancelhas franzidas. Ghislaine havia estendido a mão para segurá-la. Por fim, Ghislaine falou. Eu treinei no Santuário da Espada e ganhei o título de Rei da Espada. Minha força é reconhecida. Agora sirvo ao governante do Reino Azura. Veja minha armadura. É um posto muito bom. Eles me tratam bem. É assim que eu me atrevo. Ela falou um pouco hesitante, mas seu rosto estava impassível. Achei que você guardaria rancor desta aldeia. Rancor? Por quê? Ghislaine inclinou a cabeça para mim. Por quê? Nós a expulsamos. Tentamos matar você. Lembra? Ghislaine fez uma pausa e depois disse: o que mais você faria com um animal que não entende a linguagem? Não posso lhe negar isso. Ela continuou com naturalidade. Quando recebi o título de Rei da Espada, meu mestre me disse algo. Ele disse: você é o Rei da Espada Ghislaine da tribo Doudi. Use esse nome com orgulho. Sempre que você fizer um juramento, você o fará sobre os Doudias. Orgulho? Sim. Vá para o inferno. Você não pode se chamar de Doudia, eu queria gritar, mas não consegui. Por quê? Eu não sabia. As palavras de Ghislaine foram estranhamente reconfortantes. O nome da tribo Doudia me ajudou e nunca me atrapalhou. Não guardo rancor. Lembrei-me de minha juventude, antes de me tornar chefe guerreiro, quando os rumores sobre o Rei da Espada Ghislaine chegaram à aldeia. O nome tinha um certo grau de notoriedade, mas as histórias não eram vergonhosas. Pelo contrário, a maioria delas era brilhante. Uma delas contava como ela havia conquistado um labirinto desafiador. Para uma aventureira, isso era uma grande honra. Ghislaine, da tribo Doudia, havia feito isso. E isso não pode ser verdade. Deve ser um impostor. Eu disse isso na época, e os outros da minha geração juntaram suas vozes à minha. Mas será que eu não senti um pouquinho de orgulho? Eu tinha orgulho de fazer parte da tribo Doudia. Será que não fiquei satisfeito em saber que uma de nossa tribo estava se destacando? Mesmo que ela tivesse sido expulsa. Se alguma coisa, eu me sinto envergonhada. Sinto muito por ser tão tola. Ghislaine inclinou a cabeça. Ela se desculpou. Ghislaine havia se desculpado. Estou vendo. Fechei meus olhos. Eu é que tinha sido um tolo. Ghislaine estava sofrendo apenas dos piores sintomas de ser uma bestial. Até mesmo nossos pais a deram como um caso perdido, mas os bestiais levam tempo.
Agora que ela não tinha doença, Ghislaine cresceu e se tornou uma boa mulher. O vilarejo a expulsou, mas ela adquiriu bom senso e cresceu. Não apenas isso, mas ela tinha orgulho de ser uma doudia. Ela ainda anunciava sua herança, agora que havia adquirido fama. Ela mantinha sua cabeça erguida. Hoje, neste dia, ela havia voltado para casa. Esse foi um esforço de boa fé. Eu sabia o que dizer a ela. Rei da espada Ghislaine de Doudia. Fico feliz em vê-lo de volta à aldeia Doudia, como seu chefe, Gis de Doudia, dou-lhe as boas-vindas. Você é muito gentil. Ghislaine se levantou, depois se ajoelhou e abaixou a cabeça. Era assim que os espadachins do estilo do deus da espada cumprimentavam uma pessoa de nível superior. Era apropriado e uma grande honra para mim, e para Ghislaine. Ghislaine me via como seu superior. Fique aqui esta noite e, no dia seguinte, conte-me sobre suas viagens. Como você quiser. Tenho muitas histórias interessantes. Eu lhe dei as boas-vindas. Eu não consegui esquecer tudo o que havia acontecido entre nós, mas era hora de me afastar para a próxima geração. Não pude deixar de me preocupar com minhas filhas, que eram dessa geração. Mas se Ghislaine podia mudar, talvez elas também pudessem. Afinal, meu pai e meu avô antes dele teriam tido preocupações como as minhas, mas eles cumpriram seu tempo como chefes. Minha hora havia chegado, e a delas também chegaria. Foi assim que a volta para casa de Ghislaine de Doudia aconteceu.